O que mais que é direito do profissional, tá? Por exemplo, apoiar ou participar em movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania, das reivindicações por melhorias da condição de assistência, trabalho, remuneração, observados os parâmetros, limites da legislação vigente, ou seja, se eu quero reivindicar alguma coisa, eu tenho que ver se está dentro das possibilidades, eu tenho que ver se a legislação me permite isso. Outra coisa interessante, observem o artigo 2: exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física ou psicológica à saúde do trabalhador e respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Quem oprime o profissional de enfermagem não conhece a lei, tá? Não tem noção da legislação, tá? Eu acho que é por isso aí que tá. A gente também não conhece a legislação. Entendeu? A gente não tem esse feeling, esse contato. Eu sempre falei, gente, por que, que o rico vai preso? Por que, que o rico não vai preso e o pobre vai? Porque o rico conhece a lei. Entendeu? O rico sabe onde que ele pode pisar, onde que ele não pode. O advogado conhece um monte de brecha. Agora, e quando eu falo pobre, eu não estou falando só pobre, não. Estou falando pobre de conhecimento. Tá? Já dei o exemplo a vocês do MacGyver, quando ele foi atrás do tesouro do rei Salomão e eram pergaminhos. E o rapaz virou para ele e falou assim: pô, mas eu tava querendo tesouros, ouro. E o MacGyver falou para ele assim: gente, esse é o verdadeiro tesouro. O conhecimento é o tesouro. Quando você tem conhecimento, você tem tudo. Entenderam? Então a gente precisa ter essa gana para querer aprender e para querer entender sobre a qual legislação a gente está trabalhando, tá? O que mais que ele coloca aqui pra gente? Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia, liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Ou seja, gente, nós temos direito de conhecer as coisas, nós temos direito de saber aonde nós estamos trabalhando, o que a equipe de saúde está fazendo, tá? Então é muito mais amplo do que a gente pensa. É, Olha aqui, o que mais que tem? Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativo, históricos e culturais da sustentação prática do profissional, ou seja, você tem direito de estudar mais, você tem direito de querer saber mais, tá? Gente, são da parte dos direitos do profissional, só para vocês terem ideia, são 23 artigos, são 23 tópicos, tá? Olha que interessante, você tem o direito de se negar a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais, tá? Esses dias eu dei muita risada porque eu vi uma postagem no Face de um monte de profissional dormindo. E aí, como a gente está em época de pandemia e agora a população resolveu amar a enfermagem, tava escrito assim: esses são os nossos heróis. Aí eu lembrei do seguinte: há pouquíssimo tempo atrás eu vi a mesma foto escrita embaixo: quanta incompetência! Olha que sem vergonhice, que não sei o que, não sei o que lá. Então, quer dizer, olha como as coisas mudam de figura. Tá? A população ela precisa entender o seguinte, que fotografar um profissional no exercício da sua função, tá? É como se fosse você vai ferir a moral daquela pessoa. E muitas vezes aquela imagem está sendo mal interpretada. Olha o exemplo. Tá? Até pouco tempo atrás, a mesma imagem era sinônimo de irresponsabilidade, de omissão, e agora que a população está vendo que a enfermagem está passando, que a enfermagem está dando gás no hospital, que todo mundo agora enxergou a enfermagem, porque a gente está lá tocando o barco, a gente está lá na linha de frente da epidemia, agora quando a gente está dormindo, ok, são os nossos heróis. E, gente, nós já éramos heróis antes da pandemia. A gente já dava o gás antes da pandemia. Entendeu? A enfermagem já está nessa batalha aí, ó, já há muito tempo. Precisou de uma pandemia para o pessoal valorizar a enfermagem, tá? Então fiquem atentos a isso. Você pode se negar a ser filmado, fotografado ou exposto em mídias sociais, tá bom? Vamos ver o que mais que eu posso passar para vocês aqui, porque eu não vou passar tudo, porque eu quero que vocês leiam, tá bom? Porque é muito interessante, ó. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá? Sempre respeitando a legislação vigente, isso é extremamente importante,
Tá? Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar e avaliar, tá, o cuidado com a família. Esse aqui, gente, os processos de enfermagem, anotem num caderninho aí, ó, no cantinho de vocês, no mesmo lugar que vocês anotaram tudo que eu pedi para vocês anotarem. Processos de enfermagem, tá? É muito importante essa parte dos processos de enfermagem. Vocês vão ver isso em detalhes na disciplina de urgência e emergência, tá bom? Vamos colocar aqui. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética, legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à saúde, à família, à pessoa e à coletividade. O médico mandou você fazer determinada ação que na sua avaliação aquilo vai colocar em risco a segurança do paciente, você pode se negar. Na sua concepção, se aquilo é visível que vai colocar em risco a segurança do paciente, você pode se negar. Assim como você pode se negar fazer tarefas que não são da sua alçada, que não é da sua competência técnica. Tá? Não é da sua competência técnica, não é ético, não é legal, né? Então, muitas vezes, o profissional de enfermagem, ele se sente coagido. E aí eu vou dar um exemplo simples para vocês. O auxiliar é coagido pelo técnico, o técnico é coagido pelo enfermeiro, o enfermeiro é coagido pelo médico, por exemplo, tá? Quando há esse tipo de coação, você tem todo o direito de se negar. O médico mandou você prescrever um medicamento? Não, não é minha alçada, não é da minha competência, tá? Isso tudo precisa ser avaliado. Mas se você não conhece a legislação, o que vai acontecer? As pessoas vão mandar e desmandar em você e você não vai ter argumento, né? Você vai acabar se vendo em situações que, né, você vai acabar se colocando em risco, colocando o paciente em risco. Aí você me pergunta, professora, então eu posso me negar a fazer tudo que eu não sei? Não é bem assim, tá? Porque o que acontece? Uma hipótese. O profissional vira e fala para você assim, olha, eu preciso que você faça determinado procedimento. Você vai avaliar se você está tecnicamente apto a fazer aquele procedimento. Ô, minha chefe, esse procedimento eu nunca realizei, eu preciso de auxílio. A sua enfermeira ou o técnico de enfermagem, que é o supervisor do auxiliar juntamente com o enfermeiro, eles têm também que acompanhar, tá, a capacitação técnica desse profissional dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vou treinar esse profissional, eu vou instruir esse profissional para que ali ele adquira a prática. Gente, a parte teórica, boa parte da bagagem vocês têm que levar consigo, a parte teórica. A parte prática, eu confesso que todos os dias a enfermagem nos apresenta coisas diferentes, coisas novas, coisas que nós não vimos ainda. Tá? Então, é de suma importância que você reconheça a sua limitação técnica e peça ajuda. Agora, o que não dá é para o funcionário tudo não sabe, tudo não sei, tudo não posso fazer, tudo tenho medo de fazer. Aí fica complicado, né, de gerir ali a equipe, ok? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com os deveres.